Oi pessoal, aqui é a Manuele. Como eu havia prometido, esta é a segunda parte do módulo 7 de raízes de polinômios. Nós veremos como modificar o método de Newton para deixá-lo mais otimizado para determinar as raízes de polinômios. Vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao módulo 7, raízes de polinômios, e agora nós vamos ver a segunda parte, que é a determinação de raízes. Os objetivos deste vídeo são determinar as raízes de polinômios utilizando o método de Horner e o método de Newton para polinômios, e implementar o método de Newton para polinômios. Então vamos lá. No vídeo passado a gente viu como aplicar teoremas e outros conceitos de álgebra para nos ajudar a isolar as raízes dos polinômios. Agora nós vamos ver como a gente determina essas raízes, uma vez que a gente já as isolou, ok? De fato, você poderia aplicar qualquer um dos métodos numéricos que a gente viu até agora. O método da abscissão, o método da posição falsa, o método de Newton, o método da secante. No entanto, o que a gente quer é uma maneira eficiente para calcular o valor numérico de um polinômio. Isso porque, dependendo do método utilizado, este cálculo ele pode ser feito uma ou mais vezes por iteração, então é ideal que esse cálculo seja feito de forma bem otimizada. Vejamos como isso pode ser feito. Então, para obter o valor de um polinômio de grau n, escrito daquela forma que a gente já conhece, em um determinado ponto x igual a z, normalmente o que a gente faz é só substituir o valor de x pelo valor numérico z, e aí a gente realiza as multiplicações e as adições e retorna um valor calculado, Por exemplo, suponha que eu queira avaliar o polinômio de grau 5, 3x5 menos 2x4, mais 5x3, mais 7x2 menos 3x mais 1, em um certo x igual a 2. Então, para isso, eu substituiria o valor de x por 2, do jeito que está mostrado aqui, ficaria 3 vezes 2 a quinta, menos 2 vezes 2 a quarta, mais 5 vezes 2 a terceira, mais 7 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2 mais 1, que isso tudo daria 127. Então, se a gente for calcular que o número de multiplicações e adições que realizamos para avaliar esse polinômio em x igual a 2, o que acontece? Nessa primeira parte aqui eu tenho 5 multiplicações, nessa segunda parte eu tenho 4 multiplicações, aqui eu tenho 3 multiplicações, aqui tenho 2, aqui tenho 1, aqui tenho 0, Adições, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 adições, ou seja, foram realizados 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, 15 multiplicações e 5 adições. Aqui, pessoal, estou considerando a adição e subtração como sendo o mesmo custo, Então, estou chamando tudo de adição. Do mesmo jeito, se houvesse divisão, também seria a mesma coisa que uma multiplicação. Então, se eu for generalizar esse cálculo, para avaliar um polinômio de grau n qualquer em um ponto x igual a z, serão necessárias n, que multiplica n mais 1 sobre 2 multiplicações e n adições. E isso precisa ser feito, às vezes, mais de uma vez em cada iteração. Ou seja, essa maneira de avaliar um polinômio não é eficiente, ela é muito cara, certo? Como é que a gente pode melhorar esse custo? A gente pode melhorar através do método de Horner, que é uma maneira mais eficiente de avaliar o polinômio, e eu vou evitar as potências. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever o polinômio da seguinte maneira. Daqui eu tenho o meu polinômio na forma original. O que eu vou fazer é vou colocar o x em evidência, certo? Então, por exemplo, nessa primeira parte aqui, que é daqui até aqui, eu vou colocar o x em evidência. E aí eu vou criando parênteses, Então, primeiro parênteses aqui, coloquei o x em evidência, e aí as potências foram diminuindo de 1, Então, aqui, o último coeficiente aqui que multiplicaria x elevado a n, agora ficou x elevado a n menos 1, certo? Então, eu vou fazer de novo agora daqui para cá, certo? Colocar o x em evidência. E aí a potência vai reduzir 1 de novo, tá certo? Eu vou ficar fazendo isso até que eu chegue no meu último parênteses, que aqui eu vou ter, se é um polinômio de grau n, eu vou ter aqui n menos 1 parênteses, e aí eu vou ter sempre o x multiplicando o coeficiente apenas uma vez, certo? Eu não tenho mais as potências. E aí eu realizo normalmente as operações. Então vejamos um exemplo. O mesmo polinômio lá de grau 5, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço é eu reescrevo o polinômio, colocando o x em evidência, usando os parênteses. Então eu tenho aqui um polinômio de grau 5 e aí eu tenho 4 parênteses aqui, certo? E aí eu vou reescrever, substituindo o valor de x por 2,
E aí eu já coloquei aqui as operações de multiplicação com um x para ficar mais fácil de a gente contar, né? Então, se eu for contar aqui quantas multiplicações a gente vai fazer agora, tem 1, 2, 3, 4, 5 multiplicações e 1, 2, 3, 4, 5 adições. Ou seja, eu consegui reduzir de 15 multiplicações para 5 multiplicações. O número de adições continuou o mesmo, certo? Então, generalizando, usando o método de Horner, requer apenas n multiplicações e n adições para avaliar o polinômio de grau n. Então, a questão agora é como é que eu construo um algoritmo para aplicar o método de Horner para avaliar o valor de um polinômio. Okay? Então, para isso, a gente vai ver primeiro no caso de n igual a 4 e depois a gente generaliza para um caso de n qualquer, tá bom? Então, no caso de n igual a 4, eu já escrevi aqui o polinômio, né, no método de Horner. Eu quero saber como é que eu faço essas operações, né? Como é que elas serão feitas no computador. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o que está sendo multiplicado aqui a variável x, tá certo? Então, eu vou atribuir esse termo que está sendo multiplicado ao x a uma variável, que eu vou chamar de b, tá certo? Então, tenho que o primeiro termo ali vai ser, vou chamar do b índice 4, e aí o segundo termo, né, que é o primeiro parêntese aqui mais interno, vai ser o b3, o segundo parêntese vai ser o b2 e assim por diante, até eu chegar no b0, que vai ser esse último termo aqui que vai somar o a índice 0. Então, fazendo o valor de p4 de x, né, em x igual a z, então, substituindo os valores, eu tenho aqui, né, aqui ó, B4 recebe o A índice 4, o B3 vai ser o A índice 3 mais o B4 vezes o Z, né, eu já estou fazendo aqui o X igual a Z, o B2 vai ser igual ao A índice 2 mais o B3 vezes o Z, o B1 vai ser o A índice 1 mais o B2 vezes o Z, e o B0 vai ser o A índice 0 mais o B1 vezes o Z. E aí, no final, o valor do polinômio, né, em x igual a z vai estar armazenado no b índice 0. Bem, como é que eu generalizo isso, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, o 4 aqui, né, o p4, é o grau do polinômio, né? Nesse caso aqui, n igual a 4. Então, para generalizar para um valor de n qualquer, eu vou fazer a primeira coisa, é o b4 que recebe o a índice 4, vai ser o bn que recebe o a índice n. Bem, a segunda parte agora é como é que eu generalizo todas essas linhas aqui para uma determinada linha J, qualquer, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, nessa primeira linha aqui eu tenho o B3, que é igual a índice 3, mais o B4 vezes o Z. Então, se eu for generalizar esse B3 aqui para um certo BJ, vai ficar BJ, que é igual a AJ, mais o 4 aqui é o 3 mais 1, vai ser o BJ mais 1 vezes o Z. Então, posso escrever da seguinte maneira. BJ é igual a AJ mais BJ mais 1 vezes o Z, certo? Quantas vezes eu vou fazer essas linhas? A primeira linha aqui é o B4, né? Ele vai ficar fora, né? Uma linha diferente, né? Então, ele vai ficar fora do laço, certo? Então, a primeira linha do laço é justamente o 4 menos 1, né? Então, é o N menos 1. Então, eu vou começar da linha N menos 1 e vou até a linha 0, certo? Então, eu vou fazer isso do J, começando do N menos 1 até o 0. E aí, no final, o meu B0 vai ter o valor do Pn de x no x igual a z, ok? Uma coisa que a gente pode fazer para deixar esse código ainda mais enxuto é, se vocês observarem aqui o valor da variável b, eu calculo uma vez aqui, né, fora do laço, e aí, em cada iteração, eu uso sempre o valor do b que eu calculei na linha anterior, tá certo? Então, nesse caso, eu não preciso indexar o b, né, pelo j. Eu poderia usar o b direto, tá certo? Então, eu vou ignorar aqui, ó, vou tirar esses índices, tá certo? E aí, vai ficar o b recebe o a índice n e o j continua a mesma coisa, eu vou fazer o loop de j de n menos 1 até 0, só que agora eu vou sempre atualizar o valor de b, eu não preciso guardar, por exemplo, num vetor, tá certo? Eu uso direto. E aí o último b calculado vai ser o valor do polinômio em x igual a z. Então, nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos implementar essa parte logo do método de Horner no Jupyter Notebook antes de fazer o método de Newton completo, tá certo? Porque vai ficar mais fácil o entendimento se a gente for fazer aqui por partes, tá bom? Então, eu abri aqui no Colab o Jupyter Notebook que eu forneci com o método de Newton para polinômios, tá certo? Então, a primeira coisa, como sempre, né, vamos criar uma cópia aqui no Drive. E aí, nós vamos fazer logo aquela parte, né, do método de Horner para avaliar o valor de um polinômio, tá certo? Então, aqui eu já coloquei, ó, tá aqui a expressão geral que a gente descobriu, né, para o caso geral
como é que a gente vai agora transformar isso aqui em código Python, tá bom? Então, coloquei aqui nessa primeira célula de código algumas instruções para vocês conseguirem isso, né? Então, primeiro aqui, uma das principais diferenças dessa implementação, quando a gente for trabalhar com polinômios, é que eu não preciso mais receber a função f, né? Como a gente fazia antes. Agora, tudo que me interessa são os coeficientes do polinômio, tá certo? E eu vou receber esses coeficientes numa lista. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é guardar os coeficientes do polinômio, ó, que eu estou representando, né? Como é que elas vão ficar na lista, de tal maneira que na primeira posição é o índice 0, a segunda posição é o índice 1, a terceira posição é o índice 2, até que na última posição vai ser o índice n. Cuidado, pessoal, porque normalmente a gente escreve o polinômio ao contrário, né? O primeiro elemento aqui é o índice n, depois é o índice n-1 e assim por diante até chegar no índice 0. Então, você vai escrever aqui de trás para frente, certo? Então, vamos fazer isso logo, né? Então, meu vetor A aqui vai ser justamente os coeficientes do polinômio, que é aqui o exemplo que ele está pedindo, né? Que é o mesmo exemplo que eu mostrei agora há pouco, do polinômio de grau 5. Então, vou colocar aqui os coeficientes. Então, primeiro é o índice 0, que é o 1. Depois vem o índice 1, que é o -3. Depois é o índice 2, que é igual a 7. O 5, o -2 e o 3. Ou seja, o meu vetor, né, que é um polinômio de grau n, né, n igual a 5, ele vai ter n mais 1 posições, tá certo? N mais 1 elementos. Então, que é o 1 menos 3 nesse caso aqui, né? O 1, menos 3, o 7, o 5, menos 2 e o 3. Bem, sempre que eu quiser, eu quero deixar esse código genérico, né? Sempre que eu quiser calcular o valor do grau do polinômio a partir que a gente só vai receber, na verdade, a lista com os coeficientes, né? Como é que eu descubro qual é o grau do polinômio? Eu disse que ele tinha n mais 1 posições, né? Então, o grau do polinômio vai ser justamente o tamanho do vetor, que eu vou usar essa função em Python, que é o len. Len de A vai me retornar o tamanho do vetor, menos 1. Ok? Então, aqui, se aqui tinha tamanho 6, ele vai ficar aqui guardado o valor de n igual a 5. Tá bom? Então, assim é uma maneira de a gente generalizar qual é o grau do polinômio. Pronto, eu quero calcular para z igual a 2, né? Então, vou já utilizar o z igual a 2. E aí, agora eu posso inicializar aqui o valor da variável, como a gente fez aqui, está mostrado aqui em cima, ó. Então, eu vou fazer aqui o meu b receber o índice n, né? Que é assim que eu acesso a posição n no vetor. E aí, eu vou fazer o laço, né? Que é o for. For j in range. Pronto, aí aqui vem a primeira diferença para poder a gente realizar esse loop aqui, né, de j que começa no n-1, aí aqui vai ser igual, ó. Eu vou começar, né, essa função range, a primeira posição é de onde eu começo a lista que eu vou criar, né, então nesse caso eu quero começar de n-1. A próxima posição é qual é o último elemento dessa lista, mas que não inclua ele, né, nesse caso aqui eu quero ir até o 0. Então, se eu quiser incluir o 0, eu tenho que colocar aqui o -1, que seria o próximo elemento que, né, eu venho decrescendo, né? Então, seria o próximo elemento depois do 0, tá certo? Então, eu colocarei aqui o -1. E o terceiro argumento da função range, que é normalmente o que a gente não utiliza, porque por padrão a nossa lista é sempre crescente, como a gente quer agora uma lista decrescente, eu preciso de colocar aqui que é o passo, né? É de quanto em quanto você vai querer alterar o valor do seu j. Né? Então, nesse caso aqui, eu quero ir decrescendo de 1 em 1, então é de -1 em -1. Então, é assim que eu escrevo o meu for para poder fazer um laço que vá de forma decrescente, ok? Então, pronto, aqui agora é só escrever o que está ali em cima, né? O B vai receber o índice J, é isso, mais o B que multiplica o Z. Então, pronto, aqui o resultado vai estar no B, né? Que é o que a gente tinha combinado. Então, aqui eu vou só alterar aqui, ajustar o print. Eu quero mostrar aqui de forma geral o valor que eu calculei aqui em B, tá certo? Então, pronto, se tiver dado tudo certo, né? Se eu não tiver cometido nenhum erro, nós vamos ver aqui o valor que a gente obteve lá no vídeo, que deu 127, né? Que é o que está sendo mostrado até aqui embaixo. É a primeira vez que eu estou executando a célula, né? Vocês sabem, demora um pouquinho. Então, pronto, ele executou. E aqui deu certo, né? O valor do polinômio é 127, ok? Que é o que está sendo mostrado aqui. Então, vamos continuar lá nos slides. Bem, uma outra coisa que a gente precisa se preocupar é se a gente for usar o método de Newton, né? Que é o que a gente quer, né? No final de tudo isso, eu quero reimplementar o método de Newton usando essas otimizações.
será que tem como a gente aproveitar o que a gente já fez para o valor do polinômio para o valor da derivada? A gente vai ver que sim, né? E aqui tem uma grande sacada, pessoal. Primeiro, eu vou aproveitar os valores de BJ, né? Que é o próprio B, que eu calculei lá no PN de Z, tá certo? No PN linha de Z. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui o polinômio, vou usar também de novo o valor de n igual a 4 e depois a gente generaliza. Em n igual a 4, o meu polinômio tinha essa forma, né? A4 vezes x elevado a 4, mais A3 vezes x elevado a 3 e assim por diante. Então, qual vai ser a derivada desse polinômio aqui? A gente pode escrever da seguinte maneira. Vai ficar 4A4 vezes x à terceira, mais 3A3 vezes x ao quadrado, né? Mais 2A2, a gente tira a derivada normal, né? 2A2 vezes x mais A1, né? Então, vai ficar assim. Bem, uma vez que eu tenho isso, eu já calculei, né? Quando eu estou avaliando o valor de um polinômio em x igual a z, eu já calculei esses valores de b aqui que eu estou mostrando, certo? Só que no meu polinômio aqui da derivada, né? O que está aparecendo? Aparece A4, A3, A2, A1. Não tem nada de b aqui, né? Mas o valor de A aparece aqui do lado direito na equação aqui de b, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de A para poder calcular o valor de A em função de B. Então, vou só reescrever aqui, eu vou só passar o A para o lado esquerdo, tá certo? Então, aqui ficou o A4 vai ser igual ao B4, o A3 vai ser igual ao B3 menos o B4 vezes o Z, o A2 vai ser igual ao B2 menos B3 que multiplica o Z e assim por diante. Ou seja, agora eu vou poder substituir os valores de A pelos valores correspondentes aqui que a gente encontrou nessas equações, certo? Então, vou substituir aqui o A4 pelo B4, o A3 pelo B3 menos B4Z, o A2 pelo B2 menos B3Z e assim por diante. Então, substituindo aqui, primeira coisa eu vou trocar o X pelo Z, né? E substituindo os valores de A, tem os valores em B, eu vou simplificar aqui, colocar todo mundo que multiplica a potência em Z elevado a 3, depois em Z elevado ao quadrado, depois em Z elevado a 1, tá certo? E o que não tem nenhuma multiplicação, eu vou isolar aqui os termos. Então, eu tenho que no final, ao avaliar a derivada, né, de um polinômio em um certo x igual a z, eu tenho que fica igual ao b4 vezes z à terceira, mais b3 vezes z ao quadrado, mais b2 vezes z mais b1. Ou seja, eu posso tranquilamente reutilizar os valores de b que eu já calculei para avaliar o polinômio, para avaliar o valor da derivada. Bem, agora o que eu preciso fazer é do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, né? Eu vou reescrever esse polinômio usando a técnica lá do método de Horner, colocando o z aqui em evidência, né? O mesmo esquema anterior. E aí eu tenho agora, eu vou usar uma outra variável que eu vou chamar de c, para poder generalizar esse cálculo em um algoritmo, certo? Então, no primeiro eu vou ter o C4 igual ao B4, depois eu vou ter o C3 igual a B3 mais o C4Z, o C2 vai ser igual ao B2 mais o C3Z, e assim até que no final o valor da derivada vai ser o C1, ok? Bem, como é que a gente generaliza para um certo polinômio de grau n? Então, primeiro aqui o C4 é o grau, esse 4 aqui vai ser o grau do polinômio. Então, eu posso escrever como Cn é igual a Bn. E aí, como é que eu generalizo essas linhas de baixo aqui para uma linha qualquer, né? Uma linha CJ, por exemplo. Então, vai ficar CJ é igual a BJ mais CJ mais 1 que multiplica o Z, né? Então, eu vou escrever aqui CJ vai ser igual a BJ mais CJ mais 1 que multiplica o Z. Quantas vezes eu vou fazer isso? A primeira é parecida lá quando eu estou avaliando o polinômio, né? Começo de n menos 1 e vou até o 1, tá certo? Não vou mais até o 0, só vou até o 1. E aí, o valor da derivada, né, vai ser justamente o C1. Pronto, agora vamos ver como é que a gente adapta aquele código que a gente já fez, né, para avaliar o polinômio, como é que eu altero ele para incluir também o valor da derivada, certo? Vamos fazer logo isso lá no Jupyter Notebook e depois a gente continua os conceitos. Então, voltando aqui para o meu notebook, nós vamos alterar agora esse código aqui, ó. Ele vai pedir para copiar ali embaixo, eu já vou copiar logo agora. Pede para copiar aqui para poder a gente incluir agora, né, o cálculo do valor da derivada também em um certo x igual a z, né, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, o que está dizendo aqui, né, para copiar o código acima, eu vou colar aqui. Pronto.
Aí agora o que a gente vai fazer, né, é incluir esse cálculo aqui nesse for que já está aqui. Só que a gente vai ter que fazer algumas modificações, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o C receber o B aqui em cima, né? Bem, uma vez que eu fiz isso, aí agora eu vou fazer aqui o laço, incluir também o cálculo do C. Vou fazer logo essa parte. O C recebe o B, né, que é o que está escrito aqui em cima, ó. O B mais o C vezes o Z. Vou até copiar aqui. Ok? Só que esse código aqui, ele só é feito, né, do n-1 até o 1. E o meu laço aqui, ele está indo até o 0. Então, para poder acomodar nessa modificação, eu vou fazer ele vir aqui até o 0, né, que eu só quero que ele vá, no caso, até o 1. Eu vou copiar esse código aqui e eu vou fazer para a linha que ficou faltando, né, que era da linha do j igual a 0, eu vou fazer aqui fora do for, tá certo? Então, eu vou fazer que o meu b recebeu a índice 0 mais b que multiplica o z. Aí agora, o meu c guarda o valor da derivada e o b o valor do polinômio. Então, eu vou alterar aqui, ó, o valor do polinômio é porcentagem S e o valor da derivada é porcentagem S. E aí aqui agora eu posso colocar os valores de B e C, ok? Entre parênteses. Pronto, se a gente executar e estiver tudo certo, ele vai mostrar aqui que o valor do polinômio é 127 e o valor da derivada é 261. Então, vocês podem utilizar aqui uma calculadora para conferir se esse valor está correto, ok? Pronto, então vamos continuar aqui com o conteúdo. Então pronto, agora a gente já tem todos os elementos para poder construir o método de Newton para polinômios, certo? Então, dado o polinômio na forma geral e um certo x0 com uma aproximação inicial para a raiz procurada, eu vou aplicar o método de Newton utilizando aquela função de iteração, né, para aproximar a raiz psi, que é xk mais 1 vai ser igual a xk menos o valor do polinômio em xk sobre o valor da derivada em xk. E aqui a gente já sabe que o valor do polinômio em xk vai ser igual ao b, e aqui o valor da derivada vai ser igual a c. Então, já sei como calcular isso aqui utilizando os elementos que a gente viu até agora, tá certo? Então, pronto, agora a gente já pode construir o algoritmo. A entrada do algoritmo vai ser os coeficientes do polinômio, né, de a índice 0 até o a índice n, o x inicial, que eu estou chamando só de x, o epsilon, né, que é a minha tolerância, e o número máximo de interações, certo? A saída vai ser a raiz. Então, eu vou começar normalmente as minhas iterações em k, né, até o número máximo de iterações, e aí eu vou calcular os valores de b e c, conforme a gente viu. Então, eu sei que b guarda o valor do polinômio, então eu posso utilizá-lo no teste da módulo da função. Eu vou usar o valor de b, né, em módulo para saber se está dentro da tolerância ou não. Se tiver, eu retorno x como raiz. Se não, se a raiz não for encontrada, eu vou atualizar o valor de x com essa nova aproximação que eu calculei, né, utilizando os valores de b e c, e continuo as iterações. Então, se eu atingir o número máximo de iterações sem a raiz ser encontrada, eu vou retornar a mensagem de erro e a última raiz calculada. A gente vai ver isso lá no Jupyter Notebook. Então, vamos lá. Vamos voltar para o Jupyter Notebook para implementar esse método. Então, voltei aqui para o Jupyter Notebook, né? Tá aqui a função Newton Poly, que aqui, como eu falei, recebe como parâmetros, né, o valor de A, o valor de X, o epsilon e o valor máximo de iterações. Ok, né? Então, vamos lá começar aqui a implementação. Ele está pedindo logo aqui para mostrar o cabeçalho da tabela, né, na tela, certo? Então, vamos fazer aqui como das outras vezes, né? Vocês já devem saber como é que eu tenho que fazer. Então, eu quero mostrar o K, o valor de X, né, que é a aproximação atual, e o valor de Pn de X, tá certo? Que eu vou botar aqui Pn de X. Pronto. Depois, o que eu vou fazer é iniciar as iterações em K igual a 0. Por que eu vou fazer K igual a 0 aqui e não K igual a 1, normalmente como a gente fazia? Quando a gente faz no método normal, do método de Newton-Raphson, o que acontece é que a gente avaliava direto o valor da função em x0, né, utilizando a própria função que nos foi dada. Agora não, agora eu só consigo avaliar o valor, né, do polinômio num determinado x se eu utilizar aquele código
método de Horner que a gente fez aqui em cima, tá certo? Então, eu já vou aproveitar o cálculo das iterações para calcular o valor da função no ponto. Não se preocupe que isso não vai impactar no desempenho do algoritmo, porque eu já vou ter que fazer aquilo de qualquer maneira, tá certo? Então, eu vou colocar aqui dentro do for, vou inicializar aqui as minhas iterações em k igual a 0. Então, for k em range, né? Até o número máximo de iterações, que é aquele itermax ali em cima, mais um, faça. Aí pronto, aí agora ele vai fazer o código de calcular os valores de B e C como a gente fez anteriormente. Então eu posso apenas copiar, pessoal. Então daqui, ó, daqui para baixo até o valor de B aqui, ó. Então esse pedaço aqui, do jeito que a gente fez, copia e vou colar aqui, ó. Só ajeitar aqui os espaçamentos. Pronto, a modificação que eu tenho que fazer é porque aqui, lá naquele código lá de cima, a gente estava fazendo x igual a z, né? Aqui eu estou recebendo x, tá certo? Então eu vou ter que trocar esse z aqui, ó, tá certo? Vou ter que trocar esse z aqui por x. Pronto, já tenho o cálculo do meu valor de b, já tenho o cálculo do meu valor de c. Aí agora o que eu vou fazer é mostrar os valores calculados na tabela, né? Então eu vou fazer aqui um print, onde eu vou mostrar o valor de k da iteração, né? O valor, vou usar a notação científica de novo, o valor de x e o valor de Pn de x, certo? Que é outra porcentagem R. Pronto. Aí aqui eu vou passar o k, o x e o valor do Pn de x está guardado em b, né? Então eu vou jogar aqui o b, ok? Bem, agora é o teste para saber se o x é raiz, né? Então vou usar o módulo da função em x. Onde é que está guardado o módulo da função em x aqui? No próprio b, né? Então, se o valor absoluto de b for menor ou igual ao epsilon, o que eu faço? Eu vou retornar que não houve erro, né? Como sempre, e que minha raiz vai ser o próprio x, certo? Se ele não entrar aqui, eu vou atualizar o valor de x com o valor da função de iteração, que é aquele, né? x1 recebe x0 menos p de x0 sobre p' de x0, né? Então, só faço alterar o x aqui, né? O meu x0 é o próprio x, então vai ficar x igual a x menos... Qual é o valor de p no ponto x, né? Vai ser o próprio b e o p' é o c, ok? Pronto. Uma vez que ele fez isso, né? Se ele atingir o número máximo de iterações, a gente vai mostrar a mensagem de erro, né? Que é o número máximo de iterações atingido, e vou retornar que houve erro e a última raiz calculada. Pronto. Executar aqui o método, se eu não tiver cometido nenhum erro, vai dar tudo certo. Vamos testar aqui com esses valores, né, ó, que é esse outro polinômio aqui. Então aqui vai ser o A0 é o menos 2, o A1 é o menos 1, o A2 é o 2 e o A3 é o 1. O x0 vai ser 2, né, que é o que está dado aqui no enunciado. O epsilon é o 0.001 e o número máximo de iterações é o 20. Executo. Pronto, aí agora a gente pode chamar, né, a função aqui, houve erro, vai ser o Newton Poly. Eu vou passar o meu A, o x0, o epsilon e o número máximo de iterações, que é o itermax. Executo. Então ele calculou aqui as iterações, aí ele pede para comparar se deu tudo certo, né, com o código aqui embaixo, tá dando tudo igual, né, então tá dando certo. Pronto, aí agora a gente só precisa mostrar o valor da raiz, né, então vou colocar aqui se houve erro, vou mostrar aqui uma mensagem de erro. Então, método de Newton-Raphson para polinômios retornou um erro. Se a raiz não for nula, eu vou mostrar que a raiz encontrada foi porcentagem S, que foi raiz. Pronto, se deu tudo certo, vai mostrar aqui raiz encontrada igual os valores daqui de baixo. Pronto, aí aqui, pessoal, vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem. Eu mostro aqui todas as instruções para você comprovar como essa implementação é bem mais rápida do que a implementação convencional, tá certo? Então aqui eu coloquei as instruções para você colocar o tempo de execução, comparar com o método de Newton original, né? Você vai colar aqui a função do método de Newton original, aí vai definir aqui as variáveis, as funções.
né, o P e o P' de x, vai inicializar aqui já os parâmetros para o método de Newton para polinômios, e aqui eu coloco ó, como é que eu faço para executar as duas funções. Então é só executar a célula abaixo, certo? Essa célula aqui para você ver o resultado, ok? E aí tem um exercício também para comparar com outros exemplos, né? Outro polinômio, ok? E aí é só copiar esse código aqui também, ok? Então vamos voltar para a apresentação para eu mostrar mais um exemplo, ok? Então, pessoal, para a gente terminar aqui a aula, eu vou mostrar mais um exemplo, como é que eu junto tudo isso que a gente aprendeu nos dois últimos vídeos, né, nesse e no anterior, para determinar a raiz do polinômio. Então, aqui, dado esse exemplo desse polinômio de grau 3, usando o método de Newton para polinômios e o meu epsilon de 10 a menos 3, eu quero achar uma raiz desse polinômio x à terceira mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Então, usando tudo que a gente já aprendeu, eu vou primeiro utilizar a regra de sinal de Descartes para poder dizer que nesse polinômio só existe uma raiz positiva, né, fazendo toda aquela coisa da variação de sinal, certo? E as raízes negativas, né, fazendo p de menos x, eu vou ter duas variações de sinal, e aí, ou seja, eu vou ter 0 ou duas raízes negativas, né? Aplicando o teorema 2 da localização do círculo, eu tenho que o meu raio, né, desse círculo vai ser 1 mais o máximo, usando aquelas equações, usando aquelas fórmulas. Então, relembrem, né, o conteúdo do vídeo passado. Eu tenho que meu raio vai ser de raio. Então, todas as minhas raízes estão dentro de um círculo de raio igual a 3. O que acontece? Como é que eu vou determinar a raiz? Agora eu quero usar o método de Newton para determinar a raiz. Então eu sei com certeza que ele só tem uma raiz positiva e ele pode ter nenhuma raiz negativa ou duas. Então, qual é a raiz que eu vou tentar encontrar? Bem, por essa análise aqui, eu vou tentar encontrar logo a raiz que eu tenho certeza que existe, né? Que é a raiz positiva. Eu poderia usar uma técnica de análise gráfica para descobrir se realmente são 0 ou 2 raízes negativas. Existem também outros teoremas que a gente pode utilizar para descobrir exatamente quantas raízes são, mas como eles são complexos, né, não é muito simples de se aplicar, a gente não vai ver aqui, porque a gente quer facilitar a nossa vida, tá certo? Então aqui, quase sempre com essas técnicas que a gente aprendeu até agora, a gente pode utilizar somente a regra do sinal de Descartes e os teoremas dos círculos, tá bom? Então vamos lá. Então nesse caso aqui eu quero achar a raiz positiva e eu sei que as raízes estão todas dentro de um círculo com raio menor do que 3. O que eu faço? Eu vou aplicar o método de polinômio. Eu sei que a raiz está entre 0 e 3. Eu vou colocar aqui como aproximação inicial um valor razoável que é x igual a 2, tá certo? Então eu vou usar aqui o x igual a 2. Então, aplicando o método que a gente acabou de ver, né, que vocês podem testar lá no notebook de vocês, colocar esses parâmetros, né, que a gente está definindo aqui, fazendo x igual a 2, o epsilon igual a 10 a menos 3, eu tenho que ele vai encontrar o valor, né, da raiz, que é a raiz igual a 1, tá certo? Em 4 iterações, né? A primeira, lembra que é a aproximação inicial, apesar de ele também realizar o cálculo considerando como se fosse uma iteração, mas se for comparar com o método de Newton normal, seria em 4 iterações. E a raiz aqui foi o 1, ok? Então era isso que eu tinha para mostrar, né? Foi bastante um vídeo bem intenso, né? Aqui um resumo. Revejam quantas vezes necessário, pessoal, esse vídeo, porque é muito importante esse conteúdo de você poder otimizar as implementações para fazer os cálculos de forma mais eficiente, ok? Então, vendo aqui um resumo de tudo que a gente viu hoje, nós utilizamos e implementamos o método de Horner e o método de Newton para polinômios para determinar raízes de polinômios de forma mais eficiente. E nós também vimos um exemplo de aplicação. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.